Olá, meus amados irmãos, aqui quem está falando é a pastora Kate Marrone, da Igreja Deus de Israel. E eu gostaria de trazer uma mensagem para os amados irmãos, para os meus colegas, os meus amigos, aqueles que dividem a mesma fé para comigo, que se encontram em 2 Crônicas, capítulo de número 15. Eu gostaria de ler o verso de número 4 em diante, que diz: Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, o acharam. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação, e cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus os perturbara com toda a angústia. Mas esforçai-vos, e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Irmãos, estamos vivendo momentos angustiantes, momentos opressionados, estamos vivendo opressão, são guerras, rumores de guerras, pai contra filho, filha contra pai. Estamos vivendo tempos de angústia, de medo, opressão. E aí nós entendemos, principalmente aqueles que buscam a palavra de Deus, buscam compreender a palavra de Deus. Eu não estou falando aqui de religião, estou falando do centro do evangelho, centro da sabedoria, que é a palavra de Deus. E ele diz o seguinte, eu estou falando de 2 Crônicas, capítulo de número 15, que quando na angústia, todos os povos, ou a maioria dos povos, passam por angústia, passam por enfermidades, peste, guerra, fome, mas todas as vezes que um povo, uma terra, uma nação sofre esta tamanha opressão e eles voltam a buscar a Deus, eles se submetem ao socorro divino. A Bíblia diz que quando eles voltam ao Senhor na sua angústia, eles buscam a Deus, eles sempre encontram. E o Senhor é aquele que traz a guerra, mas é aquele que livra a guerra, aquele que traz a morte, aquele que salva da morte, aquele que traz a enfermidade e livra da enfermidade. E aí você pode estar me perguntando, estar se perguntando, dizendo: mas se Deus é tão bom, por que é que existe tanta maldade no mundo? E aí eu digo a você com toda sinceridade, filho, todos temos o livre-arbítrio para tomarmos as nossas próprias escolhas e decisão. E Deus não interfere nas nossas decisões. Deus deixa você tomar a decisão que você quer, se matar alguém ou se ajudar alguém. E aí a gente percebe que neste momento que estamos vivendo, neste século, neste ano de 2020, estamos enfrentando barbaridades. Estamos vendo que o mundo, os habitantes desta terra, desta nação, eles estão vivendo ao seu bel prazer. Não tem mais o temor de Deus, não tem mais aquela reverência pelaquilo que é santo, pelaquilo que é sagrado. E novamente estou dizendo, não estou falando de religião, estou falando de Jesus como centro do evangelho, de Deus como Pai soberano de toda a nação, de todas as criaturas. Não se há mais este pudor, este respeito, este temor. A gente vê o adultério, a prostituição, a gente vê as promiscuidades que estão assolando. Você abre o Facebook, o Instagram, você vê reportagens, G1, Jornal Nacional, você está vendo as barbaridades que estão acontecendo. Pais estrupando seus filhos, filhos matando seus pais, nação contra nação, reino contra reino, peste, fome, guerra, pragas, estão assolando o mundo. E o que é que nós estamos fazendo? O que é que nós, como pessoa única, eu digo você, o que é que eu está fazendo? O que é que nós estamos fazendo? Não como nação, mas como pessoa. Será que vamos nos corromper com a maldade do homem ou vamos nos voltar a Deus? Sabe por quê? Porque está escrito lá em 2 Crônicas, capítulo número 7, versículo número 14. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Eu tenho que reconhecer o meu pecado, reconhecer o meu erro. Todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores, como mães, como pais, como servos, como irmãos, como filhos, como patrões, empregados. Todos nós temos falhas
defeitos. Mas o Senhor quer que nós nos convertamos, quer que nós, na nossa pequeneza, porque somos pequenos e falhos, nós, de tamanho tão pequeno, reconheçamos que há um Deus nos céus, soberano e grande o suficiente para mudar a nossa história. Sabe o que ele diz? No verso número 7. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. É hora de lutarmos, filho. É hora de lutarmos pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa cidade, pelo nosso país. É hora de lembrarmos a Deus. É hora de buscarmos a presença do Senhor e lembrarmos a Deus que há um povo ainda que não se dobrou. E quando eu falo se dobrou, eu não estou falando ao pecado, porque todos nós somos pecadores, mas um povo que não se dobrou à prostituição, à idolatria, à maldade humana, sabe? É aquelas horas que a gente ouve uma reportagem e diz: meu Deus, até onde vai a maldade do ser humano? É isso que eu estou falando, sabe? Se há bondade em você, se há uma semente de misericórdia em você, uma semente de justiça, porque não há um justo sequer, né? Não há um bom sequer, um justo sequer que busca Deus. Mas se houver uma semente de fé, como um grão de uma mostarda, e nós plantarmos, e nós regarmos com gotas de bondades, de misericórdias, sabe? Simplesmente se nós reconhecermos e buscarmos ao Senhor, que tem todo o poder. Eu gostaria de repetir novamente. Eu não estou falando de religião, não estou falando de crença. Estou falando de domínio. De você crer que acima de você, acima da tua limitação, há um Deus que pode mudar a tua história. Não é momento de entrarmos em pânico. Não é momento de nos desesperarmos. É momento de manter a centricidade, a fé. É momento de voltar a Deus, de se arrepender dos nossos malefícios, dos nossos más atos. Tempo de buscar a misericórdia do Senhor. É tempo de orar. É tempo de se converter. É tempo de parar de brincar. É tempo de achar que a vida ela segue o seu próprio curso. É tempo de fazer uma escolha. É tempo de nós, como povos, como igreja, como servos, fazer a escolha de buscar a Deus. De Deus ser o princípio de todas as coisas. Busca o Senhor. Confia o teu caminho ao Senhor. E Ele tudo fará por você. Ele vai sarar a tua terra. Ele está dizendo que a obra que você está fazendo vai ter recompensa. Então não é hora, igreja, de desfalecer, não é hora de se desesperar, não é hora de esmorecer. É hora de buscar o Senhor de todo o nosso coração e anunciar ao mundo que o Senhor breve virá e Ele vai mudar a nossa história. Que Deus abençoe a todos e que esta palavra reflita na tua vida. Vamos fazer o melhor de nós para aqueles que estão à nossa volta. Vamos dar o melhor de nós para o nosso Deus. Fiquem todos na paz de Cristo.